De todos os pedidos de análise de obras que eu já recebi, o dessa série é sem dúvidas o mais recorrente. É muito desafiador escolher um tema a ser analisado numa série que é provavelmente a peça de mídia mais carregada e profunda emocionalmente dos últimos anos, e com certeza uma das mais sensíveis da história da televisão. É que quando se tem muitas opções sobre o que falar, fica difícil escolher uma só. É o tal do paradoxo da escolha, desenvolvido pelo psicólogo Barry Schwartz, que diz que quanto mais opções temos, não só é mais difícil escolhermos, mas também é menor a nossa satisfação com a escolha final. Mas talvez exista um ponto em que todos os dramas dessa obra possam convergir. Chegou o momento. Vamos falar sobre This Is Us. This Is Us é uma série que conta histórias de diferentes gerações da família Pearson, seus desafios, relacionamentos, traumas e etc. Por mais simples que a premissa pareça, essa série é uma aula de roteiro, desenvolvimento de personagens, edição, controle narrativo. Ufa! Todas essas qualidades juntas criam esse monstro manipulador de emoções que é a série. Uma obra em que é impossível nos mantermos iguais depois que assistimos. Claro que existem alguns apelos. A temática da série ser relações familiares faz com que qualquer um possa se identificar em algum nível com as questões ali apresentadas. E uma dessas questões poderosas da série é o cotidiano. Acompanhamos histórias da vida comum dos Pearson. Uma vida que, apesar das suas singularidades, não é tão diferente assim da nossa. E isso nos faz sentir quase que parte daquela família. Não os aspectos que os tornam únicos, mas os aspectos que os tornam comuns, iguais a todos nós. E se a série atravessa gerações dessa família, existe uma figura que está presente em todas elas, Rebecca Pearson, a matriarca. A acompanhamos em diferentes fases da sua vida, assim como ela fez com vários dos personagens da série ao longo dos anos. Ela sempre esteve lá, quando uma vida se perdia e quando outra surgia, ela se fazia presente. E como a idade carrega seus problemas, não tinha uma doença mais dolorosa, mais escolhida a dedo pelos roteiristas da série para afligir Rebecca do que o Alzheimer. Isso porque uma série que tem em seu coração a vida comum familiar, da infância à vida adulta, traz como seu último grande drama o esquecimento. E isso a própria Rebecca diz no segundo episódio da 5ª temporada. O medo dela com relação à doença não era de esquecer os grandes momentos da sua vida e daqueles a quem ela amava. Era justamente de esquecer os pequenos, os mais simples e cotidianos. Aqueles momentos que muitas vezes para nós são justamente os que mais geram saudade. Eventos pontuais até recebem algum carinho quando lembramos do passado, mas geralmente as lembranças mais calorosas são direcionadas a fases da vida que costumam ser marcadas por pequenos detalhes, alguma atividade, comida, relacionamento e por aí vai. Seu futuro eu pode estar te observando através da memória. Tá sabendo aproveitar as fases e tentando reconhecer os pequenos momentos valiosos da sua vida hoje? Apesar da importância das memórias ser inquestionável, ela ainda é muito mais relevante do que imaginamos. Nossa memória é um ponto crucial da nossa razão de existir. Gênesis 1:27 diz que Deus criou o homem à sua imagem e semelhança. Nessa passagem, a palavra homem é traduzida do hebraico zakar, que também significa aquele que se lembra. Que definição curiosa. Aquele que se lembra do quê? Ao longo de toda a Bíblia, a lembrança é um tema recorrente. A tradição oral foi o método de preservação das promessas e mandamentos de Deus para o seu povo por muitos anos. Os israelitas se reuniam para os cultos e se lembravam das histórias de como Deus havia cuidado de seus antepassados. O profeta Abacuque, frustrado com Deus, encontra esperança ao se lembrar dos atos de misericórdia divina ao longo das eras. O problema do esquecimento aparece de diversas maneiras nas escrituras, com o povo de Israel se esquecendo repetidamente das obras do Senhor, ou até de formas mais sutis com os discípulos de Cristo, mesmo ao fim do seu ministério, aparentemente se esquecendo dos seus ensinamentos sobre o reino. Fomos feitos para lembrar de onde viemos, para onde vamos, lembrar de quem nos concede vida diariamente, lembrar dos feitos que Ele já realizou em nossa vida, lembrar do porquê estamos aqui e de tudo o que sabemos, que já lemos, vimos e ouvimos sobre o Cristo, que jamais se esquece de nós. No fim das contas, o Alzheimer de Rebecca é tão impactante porque This Is Us é sobre memórias, e a série também nos pede para lembrar daqueles que amamos, dos que se foram, lembrar de cuidar dos que estão ao seu lado, de não demorar a se reconciliar com quem você ama, lembrar das pessoas que fizeram de você você. Lembrar que se o luto dói e a morte assusta é porque o tempo compartilhado em vida foi valioso. Lembrar que onde há perda há também ganho e onde há luto há também alegria, porque Deus é quem dá e quem tira de acordo com a sua vontade. Lembrar que o amor se manifesta na fraqueza. Lembrar que se a vida te der o limão mais azedo, você ainda pode tentar fazer algo parecido com uma limonada. Lembre-se sempre. Lembre-se do seu Criador e das promessas que Ele tem para todos nós. Nada temos a temer quanto ao futuro, a menos que nos esqueçamos como Deus tem nos conduzido no passado. Amém?